Bom dia, Alessandro Mascarenhas. Vamos falar hoje sobre água. Vamos falar sobre água. Água tão importante no processo de crescimento em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? A gente, como ser humano, crescemos sempre na presença de água, né? Ou da transpiração ou do choro. Nós podemos optar, mas sempre é importante que isso vai acontecer no nosso dia a dia e que a gente saiba disso. Mas vamos falar hoje da água no processo de crescimento, no processo de hipertrofia, do ganho de massa muscular, no processo metabólico, na liberação das toxinas do nosso corpo físico, e principalmente da parte da hidratação, né, para que a gente possa ter bom desempenho nas atividades físicas do nosso dia a dia, seja as atividades ocupacionais, sejam as atividades físicas, os treinos que nós fazemos, né? E qual que é a importância da água nesse processo? Nós estamos agora experimentando uma queda de temperatura, então começa a se esfriar e obviamente a gente começa a perceber uma diminuição na transpiração, mesmo para as pessoas que têm um costume de transpirar bastante. Nesse momento que a temperatura externa começa a cair um pouco, há uma redução na quantidade de líquido perdido através do suor. Isso se dá a um mecanismo de defesa e de termorregulação do organismo para não deixar o corpo perder calor para o meio externo, né? Então ele tende a manter a temperatura interna próxima de 36 e pouquinho, que é a temperatura ótima. E para que isso não aconteça, como do lado de fora a temperatura está sempre inferior, o corpo cria um mecanismo de fechar, né? Se fechar. Ele fecha os poros da nossa pele, impedindo que o calor saia, né? E impedindo também que a temperatura de fora influencie na temperatura interna. Então, há um fechamento dos poros da nossa pele, que é por onde nós realizamos a transpiração. Então, é muito comum no inverno, né, que nós vamos iniciar aí com esse resfriamento das temperaturas, que a gente transpire muito menos do que transpira no verão. Isso já é esperado, é sabido por todos nós, mas o mecanismo fisiológico por trás de tudo isso, ele mostra que o corpo começa a selecionar qual é a via que ele vai utilizar para jogar o calor e a água para fora do nosso corpo. Tem que fazer essa transferência de calor e tem que fazer essa liberação das toxinas também do nosso organismo. Então, dois mecanismos conhecidos aí: o primeiro é a transpiração, o segundo é através da urina, né, da liberação de líquido via bexiga, canais urinários ali, jogando fora essa água. E é muito comum nessa fase que as temperaturas diminuem, que a gente transpire menos, mas urine mais, aumente o volume de urina diário, porque é uma forma do corpo contra-regular a nossa temperatura, não deixando ela ser diminuída nem aumentada, principalmente aumentada, né? Então você produz calor fazendo atividade física, você tem que liberar esse calor para fora. O mecanismo utilizado é a água. E aí, como você está com os poros fechados para não perder calor e manter a temperatura normal dentro do nosso organismo, e nem deixar essa temperatura também elevada. Por quê? Por que é importante esse controle, essa regulação? Porque toda enzima tem o seu pH e temperatura ótima, né? E aí, se você começa a ter um aquecimento da temperatura interna do corpo, começa a haver uma inativação de enzimas e ativação de outras. Então, para que a homeostase aconteça, tem que ter essa termorregulação, esse controle da temperatura corporal feita pela água. Então, se nós não vamos transpirar adequadamente, precisamos liberar a água do nosso organismo, isso vai se dar através da bexiga, né? Por outro lado, se eu tenho uma transpiração boa, mas agora no verão, no inverno, vai cair um pouquinho, eu vou aumentar a atividade lá do meu sistema urinário. Então, não isenta de ter uma ótima hidratação. Eu não estou transpirando, mas está fazendo mais xixi, está enchendo mais a bexiga. Então, tem a mesma necessidade, a mesma demanda hídrica, então precisa se hidratar adequadamente. Como é que é o macete
para a gente cumprir a nossa meta diária de hidratação, é deixar a água aos olhos, visíveis aos olhos. A sua garrafinha de água tem que estar visível aos olhos e tem que estar ao alcance da sua mão. Esses são os dois passos primordiais para você ter uma boa hidratação. Primeiro, é deixar um conteúdo hídrico disponível aos olhos e ao alcance das mãos. Então, se você precisa tomar aí seus 3 litros de água a dia, que é uma média para um adulto saudável fazendo atividade física, né? É importante que você pegue um recipiente, de preferência uma vasilha, aí, uma jarra que comporte 3 litros de água, encha ela de manhã cedinho com seus 3 litros e toda a água que você for beber, se puder, seja retirada daquele jarro com seus 3 litros, porque aí no final do dia você vai ter certeza se consumiu aquela quantidade toda que você precisava beber, se hidratar ou não. Então é uma forma de não se errar. Ah, mas eu não tenho como ficar o dia inteiro dentro de casa. Então não adianta deixar lá um recipiente, eu saio o tempo todo, vou atender cliente, meu trabalho é externo. Ok, você tem que se policiar mais, você tem que estar sempre com a garrafinha ao alcance da mão ou planejar as suas paradas ao longo do seu dia para você se hidratar. É muito comum as pessoas no ato de ir para a cama para dormir, para se deitar, levar sua garrafinha de água para beber. Em detrimento de perder uma noite de sono adequada, interrompendo o seu sono para ir ao banheiro fazer o xixi, porque você está bebendo muita água durante a noite, porque não bebe durante o dia, não é a melhor estratégia. Se você não conseguiu por um motivo ou outro, tudo bem, mas não é uma melhor estratégia, né? O sono também alimenta e tem uma importância muito grande no processo regenerativo. E o sono que descansa mesmo, que é o sono REM, ele acontece aí por volta de 2h30, 2h40 da manhã. E aí, se você acorda para ir no banheiro, você pode não ter a conexão com esse sono profundo, né? E isso vai decrescer a sua qualidade aí de reparação das suas funções fisiológicas aí feitas durante o sono. Então, é importante observar. Então, nada é mais importante do que a hidratação ao longo do dia. Nas eventualidades aí, a gente utiliza da hora de dormir para tentar repor a necessidade hídrica nossa, mas sempre levando em consideração que é importante se hidratar. Boca seca já é 30% de desidratação, então é um processo tardio de lembrar que precisa beber água. O ideal é não esperar a boca secar e beber a água aos pouquinhos, de gole em gole, ao longo do dia, cumprindo aí a sua dosagem adequada, né, que vai variar aí de 2,5 litros a 3,25 litros aí, e 3 litros 250 ml de água aí para um adulto com peso aí de 70 a 85 quilos aí em média, ok? Então, falando de água hoje, pega a sua garrafinha e vá se hidratar.